Tomás de Aquino nasceu em 1225 na cidade de Roccasecca, Itália, na época Reino da Sicília. O Aquino de seu nome é referência a uma cidade com esse nome, cuja região pertencia à sua família. Ele era de uma família nobre e seus pais queriam que ele seguisse uma vida religiosa, se tornando abade de um mosteiro beneditino, função de destaque na época, muito comum para os filhos mais novos de nobres italianos. Para cumprir essa função, Tomás foi estudar no mosteiro de Monte Cassino, aos 5 anos de idade. Contudo, aos 14 anos, devido a um conflito militar, precisou sair de Monte Cassino e foi estudar na Studium Generale de Nápoles, o que seria hoje a nossa universidade. Foi lá que Tomás teve contato com os escritos de Aristóteles, Averroes e Maimônides pela primeira vez. Foi lá também onde Tomás conheceu a ordem dominicana, a qual decidiu entrar quando tinha 19 anos. Entretanto, a ordem dominicana não estava nos planos de sua família, porque essa era uma ordem mendicante, sem o mesmo prestígio que a monástica. Para tentar impedir Tomás, sua própria família o sequestrou e o manteve refém em seus castelos. A família tentou de tudo para dissuadi-lo da decisão, mas fracassaram. Entendendo que não tinha outra opção, sua mãe Teodora secretamente arranjou uma fuga para Tomás. Assim, ele pôde fugir e se juntar aos dominicanos. Tomás foi estudar na Universidade de Paris. Lá, conheceu Alberto Magno, grande filósofo e teólogo da época. Desde aquela época, Tomás já demonstrava que tinha grande vocação para a filosofia e teologia. Em 1248, Alberto Magno foi designado para lecionar na Universidade de Colônia e levou Tomás como seu professor assistente. Lá, ele se tornou professor de Sagradas Escrituras e escreveu alguns livros sobre elas. Em 1252, com 27 anos, Tomás volta a Paris para fazer seu mestrado. Nessa época, se torna também professor de filosofia. Terminado o mestrado, em 1256, Tomás é nomeado regente principal em teologia na Universidade de Paris. Durante todo esse período, Tomás escreve bastantes obras de filosofia e teologia. Em 1259, com 34 anos, Tomás volta para Nápoles e assume a função de pregador geral da Ordem Dominicana. No ano seguinte, foi nomeado para Orvieto para formar os novos frades dominicanos. Lá, ele também terminou seu livro Suma contra os Gentios e escreveu a liturgia da festa de Corpus Christi, a pedido do Papa. O Papa Clemente IV, em 1265, convocou Tomás para ir a Roma servir como teólogo papal. Pelos dominicanos, Tomás foi ordenado padre e assumiu como professor de um Studium dominicano em Roma. Lá, ele produziu diversas obras e começou a escrever a Suma Teológica. Ele permaneceu nessas funções até 1268, quando foi chamado para lecionar novamente em Paris. Entre 1268 e 1272, Tomás foi designado para ocupar novamente a função de regente-mestre da Universidade de Paris. O motivo era a necessidade de combater interpretações inadequadas de Aristóteles, que estavam levando os teólogos a ensinarem e pregarem heresias. Nessa época, Tomás não só teve que corrigir as distorções do pensamento aristotélico, como teve que defender o próprio aristotelismo de teólogos platônicos, que consideravam a incompatibilidade de Aristóteles com a religião cristã. Para realizar esse feito, Tomás produziu mais uma série de livros e terminou a segunda parte da sua Suma Teológica. Em 1272, Tomás deixou a sua função em Paris e foi para Nápoles fundar e presidir uma escola, Studium General. Lá, começou a escrever a terceira parte da Suma Teológica. Em 1273, Tomás teve uma experiência mística na Capela do Santíssimo Sacramento, da qual nunca deu detalhes. Desde então, parou de escrever sobre teologia e filosofia. Questionado, respondeu: "Tudo o que escrevi não passa de uma palha para mim." Em 1274, então com 49 anos, foi convocado pelo Papa Gregório X para ir a Roma falar do livro que havia escrito chamado Contra os Erros dos Gregos, no Congresso de Lyon.
Tomás foi, mas sofreu um acidente na viagem, bateu a cabeça em uma árvore e ficou seriamente ferido. Ele ficou hospitalizado por um tempo no mosteiro de Monte Castelo e, depois de melhorar um pouco, seguiu viagem. Contudo, logo depois adoeceu novamente, ficando internado no mosteiro de Fossa Nova. Lá ele acabou morrendo em 7 de março de 1274. Tomás foi canonizado em 1323 e em 1568 o Papa Pio X o declarou doutor da Igreja.